E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Já estamos aqui na 5ª aula de peça e hoje eu vou trabalhar duas ações que não são muito comuns em prova. Na verdade, eu repito, elas nunca caíram na prova da FGV. Na verdade, as três únicas ações que já caíram a gente já viu. Hoje a gente vai trabalhar, ontem foi ação popular, mandado de segurança e ação de procedimento comum. Também já caiu contestação e recurso, mas em termos de ações, só as três que a gente já viu. De qualquer jeito, a gente estudou ação civil pública, vamos estudar mandado de junção e habeas data por desencargo de consciência, e eu estou trabalhando também por desencargo de consciência com vocês hoje, a ação de improbidade e a ação de desapropriação. Eu não posso correr o risco de cair e você não ter trabalhado comigo, tá? Mas são peças que nunca foram cobradas, não é uma tendência da banca, mas é possível que sejam cobradas. A parte boa é que as duas são bem tranquilas. Eu vou começar falando da ação de improbidade e depois vou falar da ação de desapropriação, mas de antemão, são duas ações muito próximas da ação de procedimento comum, tá? A ação de improbidade, vou começar logo por ela, é uma ação muito parecida com a ação de procedimento comum. A Lei 8429 chega a dizer que a ação de improbidade segue o rito ordinário, ressalvadas as peculiaridades definidas na lei. Então, na verdade, essa ação, rito ordinário não existe mais, né? Então a gente sabe que ela está dizendo que a ação de improbidade segue a estrutura do procedimento comum, com as ressalvas da lei. Na prática, essa ação de improbidade, ela tem pequenas diferenças em relação à ação de procedimento comum. Na petição inicial, quase nada. Eu vou relembrar aqui um pouquinho dos aspectos teóricos da ação. Ó, a ação de improbidade, o que ela tem de diferenciado, né, em relação à ação de procedimento comum? O artigo 17 regulamenta que a ação de improbidade pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Esse é o primeiro ponto. Você não representa o Ministério Público e você também não representa entidades da administração. E aí, por que eu poderia propor uma ação de improbidade? Porque a gente se lembra que podem ser lesados pelos atos de improbidade não só as entidades da administração pública, mas também as entidades privadas que recebem dinheiro público. Então, além das entidades da administração direta e indireta, o ato de improbidade pode ser praticado em face de uma entidade privada que recebe dinheiro público. Então, uma entidade do terceiro setor, entidades privadas que recebem dinheiro público para a formação do capital, ainda que esse dinheiro não chegue a 50% do patrimônio, a princípio, podem ser lesadas pelo ato de improbidade e, consequentemente, podem propor a ação de improbidade. Então, essas entidades que podem sofrer o ato de improbidade, elas podem propor a ação. Nesses casos, a ação de improbidade será proposta em face dessa entidade. A entidade lesada pelo ato de improbidade pode propor ação de improbidade. É a situação em que você pode ser convocado a propor essa ação, tá? Então, a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, sendo que, se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, o Ministério Público atua como fiscal da lei, como custos legis. Então, essa é a primeira peculiaridade. Na ação de improbidade, a gente vai pedir a intimação do Ministério Público. Vai pedir a intimação do Ministério Público, porque ele, não sendo o autor da ação, ele atua como fiscal da lei. Então, é a primeira peculiaridade que a gente vai ver aqui da ação. Então, proposta a ação pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, os réus são o agente público e também qualquer particular que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Lembrando que o particular não responde sozinho na ação de improbidade, esse é um litisconsórcio passivo necessário, ele só pode figurar no polo passivo da ação se ele estiver concorrendo, induzindo para a prática do ato de um agente ou dele se beneficiando direto ou indiretamente. Então, nesse caso, o particular pratica o ato de improbidade juntamente com o agente público, tá? Então, Ministério Público ou pessoa jurídica lesada propõe a ação em face do agente público e do particular beneficiário. A lei estabelece que antes do juiz decidir se ele vai ou não receber a petição inicial, ele deve notificar o acusado para que esse acusado possa apresentar uma defesa prévia
no prazo de 15 dias. Então, notifica-se o acusado para que o acusado apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Essa é a ideia, tá? A ação é proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. No caso da gente aqui, sempre pela pessoa jurídica lesada, né? O Ministério Público vai ficar como fiscal da lei. E, no momento que a ação é proposta, antes do juiz decidir se ele recebe ou não a petição inicial, então ele não fez ainda a análise da petição inicial para fins de deferimento ou rejeição, antes ele notifica o acusado para que o acusado possa apresentar uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Então, esse acusado tem o direito de tentar convencer o juiz a nem receber a petição inicial. Ele tem esse direito. Ele vai tentar convencer o juiz a não receber a petição inicial. Bacana? Daí, depois de notificado, das duas, uma. Ou o juiz defere ou indefere a petição inicial, né? Ou ele recebe a petição inicial, ou ele rejeita a petição inicial da ação de improbidade. Seguinte, se o juiz indefere a petição inicial, a gente vai para o CPC. O Código de Processo Civil fala que em qualquer ação, inclusive nas de procedimento comum, da decisão do juiz que indefere a petição inicial, cabe apelação. Então é possível se apelar da decisão do juiz que recebeu a petição inicial. Agora, se a decisão do juiz receber a petição inicial no CPC, nas ações de procedimento comum, trata-se de um mero despacho e é irrecorrível. Não cabe recurso da decisão do juiz que recebe a petição inicial nas ações de procedimento comum. Aqui cabe. Na ação de improbidade, a lei expressamente regulamenta que a decisão de deferimento da petição inicial é passível de agravo de instrumento. Então, é possível se agravar da decisão do juiz que recebeu, que deferiu a petição inicial. Bacana? Ótimo. Daí, a ação é proposta, então, o juiz, com ou sem agravo, depois que ele defere a petição inicial, o agravo não tem efeito suspensivo, então, com ou sem agravo, ele cita o réu, e a partir da citação, a ação de improbidade segue o rito do procedimento comum. Bacana? Ótimo. Então, o que a gente tem que se preocupar na estrutura da petição inicial da ação de improbidade? Primeiro, a lei prevê algumas cautelares. Isso a gente tem que se preocupar, tá? Na Lei 8429, daqui a pouco a gente grifa, a gente não vai grifar nada agora. Na Lei 8429, existe a previsão de algumas medidas cautelares para resguardar o resultado prático do processo. Então, a lei prevê que é possível se requerer ao juiz a concessão de algumas medidas cautelares. A cautelar é tutela de urgência, só que até agora a gente estava trabalhando tutelas de urgência antecipatórias. Todas que a gente viu, e é o normal na sua prova, são tutelas de urgência de natureza antecipatória. Essas 4 que a gente vai ver aqui são tutelas de urgência de natureza cautelar. Ou seja, você não antecipa os efeitos da tutela, você não adianta os efeitos da decisão final para o autor, você resguarda, né? Guarda os bens, guarda o dinheiro, bloqueia a conta, enfim, você resguarda o resultado final, mas você não antecipa os efeitos da decisão final para o autor. Basicamente, a lei prevê 4 cautelares no bojo da ação de improbidade. A cautelar de indisponibilidade de bens. A cautelar de indisponibilidade de bens é uma cautelar bem ampla, né? Não são bens específicos, serão declarados indisponíveis tanto os bens quanto sejam necessários para a garantia do juízo. Então, a quantidade de bens que seja necessária para a garantia do juízo será resguardada aqui. A ideia é de que essa cautelar não se limita sequer aos bens adquiridos com a prática do ato de improbidade. Então é possível declarar indisponíveis os bens que o acusado já possuía antes da prática do ato de improbidade. Não há problema nenhum, tá? A cautelar de indisponibilidade de bens, ela não se limita a bens adquiridos com a prática do ato de improbidade. Na verdade, serão declarados indisponíveis tantos bens quanto sejam necessários à garantia do juízo. Não há essa limitação dos bens recebidos após a prática do ato, tá? Também, a lei prevê a cautelar de sequestro
Agora sim, bens específicos, né? A cautelar de sequestro, ela atinge bens específicos adquiridos com a prática do ato. Então, se sequestram bens específicos para garantir a pena de perdimento desses bens, para evitar que o sujeito suma com esses bens quando eu for procurar depois, mas são bens específicos, bens determinados que serão alvo do sequestro. Além da cautelar de indisponibilidade de bens, genérica, né? Atingindo todos os bens do acusado que sejam necessários à garantia do juízo, inclusive aqueles adquiridos após a prática do ato de improbidade. Também considerada a cautelar de sequestro de bens. A gente ainda tem uma cautelar que é a cautelar de bloqueio de contas e aplicações financeiras do acusado, inclusive fora do país. Então é possível o bloqueio de contas, o bloqueio de aplicações financeiras do acusado, inclusive as contas do acusado fora do país podem ser bloqueadas também. E por fim, além da indisponibilidade de bens, além do sequestro e além do bloqueio de contas, nós temos uma cautelar que não tem a ver com dinheiro. Isso, as três primeiras visam resguardar dinheiro, né? Pecúnia. A quarta cautelar é uma cautelar que visa resguardar a instrução processual, né, uma regular instrução do processo, e não o dinheiro, propriamente dito, que é a cautelar de afastamento preventivo. Aqui, a ideia é simples. Se a questão deixa claro que você precisa requerer esse afastamento preventivo, a ideia aqui é um pouquinho diferente das outras cautelares. Eu não estou querendo resguardar dinheiro, o que o autor vai justificar para o juiz é que a manutenção do agente no cargo pode atrapalhar o andamento do processo. Então ele é chefe das testemunhas e por isso ele pode coagir as testemunhas, né? Ele pode ter acesso a alguns documentos que servirão de prova. Enfim, ele tem essa garantia de afastamento preventivo. O Estado, ele vai afastar preventivamente o sujeito. Então esse afastamento preventivo dele é uma forma de se evitar que ele destrua a estrutura do processo, a estrutura da produção de prova, tá? Claro que o afastamento preventivo se dará com remuneração, não tem natureza punitiva, tem natureza cautelar. Então, ele será afastado preventivamente sem prejuízo da remuneração. Bacana? Ótimo. Além dessas medidas cautelares, nós temos... deixa eu te falar. Além disso, eu quero que você tome cuidado, porque nessa ação de improbidade, você só pode fazer a fundamentação, a causa de pedir, baseado em 4 artigos. Artigo 9º, artigo 10, artigo 10A e artigo 11. Isso é o que torna a ação de improbidade tão simples. A gente sabe que o difícil das ações não é a estrutura, é o mérito, né? Então, o difícil, que você está sentindo dificuldade hoje, é pesquisar o mérito e encontrar os argumentos de mérito que você vai desenvolver. Pois é, aqui não tem errada. Porque, na verdade, quando se propõe uma ação de improbidade, o mérito da ação é o cometimento de uma infração de improbidade. E essa infração ou vai estar no artigo 9º, ou no 10, ou no 10A, ou no 11. Então, na prática, a gente tem uma estrutura de ação muito mais simples do que a estrutura das ações de procedimento comum, porque o mérito, que é a parte difícil de uma ação de procedimento comum, aqui é limitadíssimo. Exatamente. Nessa ação de improbidade, o argumento do autor para requerer as sanções são as infrações do artigos 9º, 10, 10A e 11. Não tem outra coisa. Então, isso facilita a ação de improbidade. Depois da aula você vai dizer, meu Deus, tomara que caia, né, uma ação de improbidade. É verdade. Por quê? É uma ação que tem uma estrutura muito parecida com o procedimento comum, a gente vai ver aqui, e que tem um mérito vinculado. O mérito tem que ser o cometimento de uma infração de improbidade. E aí, ou é uma infração que gerou enriquecimento ilícito do agente, em detrimento da função pública, ou é uma infração que causou dano ao erário, ou é uma infração que gerou um benefício fiscal em relação ao tributo do INSS sem previsão em lei, ou é uma infração que atentou contra princípios da administração. Basicamente, são as 4 possibilidades. Então, a causa de pedir,
ela vai se basear em um desses 4 artigos, sempre, tá? Não tem novidade. Na verdade, a ação de improbidade vai se basear em um desses 4 artigos aqui. O seu mérito vai ser um dos 4. Ou você vai discutir enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação a princípio ou concessão de benefício do ISS. Não tem para onde ir. Então isso acaba tornando a sua peça uma peça mais fácil do que qualquer outra ação de procedimento comum, porque você tem um mérito limitado a 4 dispositivos legais. Essa é a parte boa da ação, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você abra a Lei 8429 para a gente grifar alguns artigos importantes. Você vai começar grifando os artigos que tratam das cautelares. Grife de preto. O artigo 7º. Deixa eu botar de outra cor aqui, só para a gente não confundir depois. Então, grife de preto, tá? O artigo 7º, que é o artigo que trata da indisponibilidade dos bens do acusado. O artigo 16, parágrafo 1º, que é o artigo que trata do sequestro de bens. E o 16, parágrafo 2º, que trata do bloqueio de contas. Grife ainda o artigo 20, parágrafo único, que trata do afastamento preventivo do servidor, tá? Então, grifou o artigo 7º, o 16, parágrafo 1º, o 16, parágrafo 2º e o artigo 20. Além disso, você sabe que já está grifado, porque a gente já grifou de outra cor mesmo, o artigo 17 da lei e todos os seus parágrafos e incisos, tudo, tratam da ação de improbidade. Então o caput diz que a ação vai ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, e aí você vai seguindo, todos os parágrafos vão trazendo as peculiaridades da ação de improbidade, e já estão todos grifados, tá? O que a gente vai ter aqui? Uma ação que vai seguir a mesma estrutura da ação de procedimento comum. Então você já grifou as cautelares, que é a única novidade que a gente vai ter. A questão é, a ação vai ser proposta, vai ter como autor a pessoa jurídica lesada, você sempre vai estar representando uma entidade privada que receba dinheiro público e que foi lesada pelo ato de improbidade. O réu da ação vai ser o agente público, e se tiver um particular beneficiário do ato, ele também vai ser réu. A competência vai ser sempre de juiz singular, estadual ou federal. A gente vai seguir a estrutura de competência da ação de procedimento comum, né? Como regra, juiz de direito, excepcionalmente juiz federal, nas hipóteses do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Ponto. Então, a mesma regra de competência da ação de procedimento comum. Daí, o pedido, sempre a aplicação das penalidades. Não tem outra coisa. As penalidades do artigo 12. O que você quer é que se apliquem as penalidades do artigo 12 da 8429. E a fundamentação jurídica, causa de pedir, sempre vai ser uma das infrações de improbidade. Ou o artigo 9º, ou o 10, ou o 10A, ou o 11. Então você vai ter que encaixar a conduta descrita na questão em uma das hipóteses de infração de ato de improbidade. Não tem outra coisa. Então a petição é muito simples, tá? A gente vai seguir a mesma estrutura da ação de procedimento comum, a mesma, com 2 peculiaridades. A gente vai pedir, lá nos pedidos, a gente tem que pedir a intimação do Ministério Público e a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia. São as 2 novidades. É por isso que a lei de improbidade é a lei 8429, porque nós temos 4 mais 2, 6 pedidos. 6 pedidos, fora qualquer cautelar que exista, tá? Quais são os 6 pedidos? Os 4 pedidos da ação de procedimento comum, que a gente já sabe. A gente quer citação do réu, a procedência do pedido, produção de prova, condenação em custas e honorários. Então, os 4 pedidos da ação de procedimento comum, mais a notificação do acusado e a intimação do MP. Então, serão 6 pedidos no bojo da ação de improbidade. 4 e 2, 6, ó. Claro, 6 pedidos sem contar com as cautelares. Se houver cautelar, cada cautelar vai ser um pedido a mais. Então, a cautelar é uma tutela de urgência, só que uma tutela de urgência de natureza cautelar,
probabilidade do direito e perigo de dano, mesma coisa, 4 parágrafos, tudo igual, né? Tudo que a gente já conhece. A diferença é que o requerimento é cautelar e não antecipatório. Não é para suspender, é para bloquear a conta, é para tornar indisponível o bem, mas é a mesma estrutura de qualquer tutela de urgência, tá? A gente abre o tópico lá com 4 parágrafos e depois acrescenta um pedido. Então são 6 pedidos na ação de improbidade, mas se houver cautelar, aí vai ter mais um, vão ser 7, ok? É a mesma estrutura. Então, mesma estrutura de competência, autor e réu, cabimento no CPC e na lei, no artigo 17 da 8429. Depois, você vai abrir fatos, mérito e pedido. Se houver cautelar, fatos, cautelar, mérito e pedidos, tá? Então, é a mesma estrutura de uma petição inicial de ação de procedimento comum, só não podemos esquecer da notificação do acusado e da intimação do Ministério Público. São os 2 pedidos extras que a gente vai ter que colocar aqui em relação à ação de procedimento comum. Fora isso, a estrutura da peça é a mesma estrutura de uma ação de procedimento comum. Vamos fazer? Vamos lá. Ó, abre aí comigo a questão questão 20. A questão 20. Vamos lá. Arminda Kentucky, servidora lotada na Secretaria da Receita Federal, foi acusada por colegas de trabalho de estar desviando verbas de uma fundação privada, que recebe verbas da União para sua conta pessoal. A Fundação Mimi tem seu patrimônio composto com 60% de verba federal e foi criada com a finalidade de proteção ao meio ambiente. A denúncia foi apurada pelo Ministério Público Federal e restou comprovada a situação, inclusive, em virtude do grande montante de valores constantes na conta da servidora. Com a situação, Rebeldina, diretora da Fundação Mimi, procura seu escritório com a finalidade de propor ação de improbidade para aplicação das penalidades cabíveis à Arminda, bem como ressarcimento pelos prejuízos causados. Na oportunidade, informa que Arminda tem valores no Banco Alfa, e pede que, se possível, sejam retidos esses valores presentes na conta para evitar que se perca o dinheiro público. Na qualidade de advogado contratado pela Fundação, proponha a ação cabível. Então, está muito claro para a gente que é uma ação de improbidade, né? Ou seja, a gente está diante de uma fundação privada que recebe dinheiro público e que teve dinheiro desviado da sua conta para a conta de uma servidora. Então, ela está te procurando para propor ação de improbidade em face da servidora. A ação de improbidade também é de fácil identificação, né? A entidade está te procurando porque ela foi lesada por um ato de improbidade e ela quer que se apliquem penas, penalidades a esse sujeito que praticou o ato de improbidade. Vamos lá? Então, o autor da ação é a Fundação Mimi. O réu é Arminda Kentucky. A competência da Justiça Estadual. Um monte de gente erra isso aqui. Pessoal, a Fundação Mimi não é fundação pública, ela é fundação privada, tá? Na maioria das vezes, a União entraria no feito, nesse caso. E aí, com a União no feito, a ação iria para a Justiça Federal. Mas se essa ação está sendo proposta pela fundação privada, não há competência da Justiça Federal. Se a União entrar e a qualquer momento desloca a competência. Mas, por enquanto, como se trata de uma fundação privada, a competência da Justiça Estadual, tá? Daí, pedido, aplicação das penalidades. Penalidades do artigo 12 da Lei 8429. E a fundamentação jurídica. Você viu aí que se trata de um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito do agente. Isso. A ideia é ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública. Então a gente abre o artigo 9º e vai procurar uma boa hipótese de ato de improbidade que se encaixa aqui. A gente pode começar com o 37, parágrafo 4º da Constituição, que é o primeiro a tratar do ato de improbidade, e nesse caso, você vai encontrar aí o artigo 9º, inciso 11, que fala incorporar o patrimônio
verbas de entidades privadas daquelas que recebem dinheiro público. Ótimo. Também a gente não pode esquecer que a gente vai fazer um requerimento cautelar. A questão deixou muito claro que queria que houvesse a cautelar de bloqueio de contas antes que Arminda sumisse com o dinheiro. Então, antes dela sumir com o dinheiro, eu preciso que a conta dela seja bloqueada para evitar o prejuízo maior no final de tudo. Preste atenção que não tem natureza antecipatória mesmo, porque indenização não tem como ser antecipada. Eu não quero antecipar. Eu quero, nessa tutela de urgência, acautelar o resultado. E por isso, eu quero que as contas fiquem bloqueadas. A conta fique bloqueada até o julgamento final do feito, quando o dinheiro vai estar lá resguardado para mim. Tranquilo? Vamos lá. Vamos começar a montar. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública, da comarca a questão não fala local, né? Da comarca 3 pontinhos, no estado 3 pontinhos. Daí, pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma e começa. Fundação Mimi, pessoa jurídica de direito privado, composta com patrimônio da União, CNPJ tal, com sede na rua tal, endereço eletrônico, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito, propor ação de improbidade administrativa ou ação civil pública por ato de improbidade, dá no mesmo, tá? Ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade são sinônimos. Em face de Arminda Kentucky, nacionalidade, estado civil, servidora pública federal, a questão fala que ela é servidora da Receita Federal do Brasil, né? Servidora pública federal, RG, número tal, e CPF, número tal, endereço eletrônico, residente e domiciliada na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Então, nenhuma novidade, né? Até aqui, a estrutura bem parecida com a estrutura de uma ação de procedimento comum. Novidade, por enquanto, zero, né? Como eu te falei, você pode chamar ação de improbidade, vem propor ação de improbidade administrativa, ou ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Dá no mesmo. Ação de improbidade e ação civil pública por ato de improbidade são expressões sinônimas. É porque, na verdade, essa ação de improbidade tem natureza de ação civil pública. A gente não está seguindo a estrutura da ACP porque ela tem um regramento diferenciado na Lei 8429. É só a natureza jurídica que é de ação civil pública. Então, você pode chamar de ação civil pública por ato de improbidade ou de ação de improbidade. Eu prefiro que você chame de ação de improbidade, tá? Porque aí você não vai confundir
com a ação civil pública mesmo, que a gente já estudou, já treinou e que tem uma estrutura um pouquinho diferente. Não é muito não, mas é um pouquinho diferente, porque não tem aquela notificação prévia do acusado. São muito parecidas essas ações, né? Mas aqui você não quer anulação de ato, você quer aplicação de penalidade. Essa é a principal diferença, ok? Eu já volto. Sai daí não.